Amém, irmãos? Irmãos, diante de tudo que a gente tem aprendido na casa de oração, a pergunta na manhã de hoje é: como está a nossa consciência aos olhos de Deus? Porque guarda algo, irmãos. Se Deus tem nos revelado a verdade e nós não temos vivido a verdade ou nos esforçado para viver a verdade, e eu falo assim, a minha consciência está tranquila, tem algo de muito errado aí. Tem algo de muito errado, irmãos. Porque onde habita o Espírito Santo de Deus, ali habita a verdade. E o Espírito Santo, ele veio nos convencer. Ele veio trazer a lembrança, nos ensinar, mas ele não veio nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, se nós não temos vivido e a consciência está tranquila, guarda algo, dentro de nós pode habitar quaisquer outros espíritos, menos o Espírito Santo de Deus. Deus me deu um versículo de 2 Coríntios 1:12, irmã, põe para mim. Porque a nossa glória é esta. A nossa o quê? Então tem um momento que a gente tem a nossa glória. O testemunho da nossa consciência. De que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco, o nosso Deus. Irmãos, olha como inicia o versículo. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Como foi falado no início, diante de tudo que nós temos aprendido, eu tenho certeza que nos leva a pôr a mão na nossa consciência. Não tem jeito, porque o Espírito Santo veio convencer nós. E mediante isso, irmãos, porque hoje um culto de ceia teve 4 temas que Deus revelou, que nós aprendemos aqui. 4 passagens que Ele falou, você vai trazer a lembrança para saber se vai tocar dignamente ou indignar. Cuidado, irmãos, com aquelas frasezinhas que o mundo diz aí, ó. O Espírito não me cobra. Já ouviram isso? Mas o Espírito não me cobra, como foi falado. Se está escrito, se é palavra de vida eterna e o Espírito não está cobrando, você pode ter certeza, não é o Espírito Santo de Deus, porque esse cobra. Quem aqui nunca fez algo errado e já tomou cobrança no mesmo momento? Espírito Santo de Deus. Mas outro espírito não cobra não, irmãos. É um abismo levando a outro abismo. Erra, daqui a pouco para você querer sustentar aquele erro, você precisa fazer outro erro. Isso é um abismo levando a outro abismo. Nós vamos falar de 4 temas, irmãos. Isso é bem objetivo, para ver se desperta em nós o temor e o tremor a Deus, para que nós possamos tocar dignamente ali. O primeiro tema vai falar sobre a vaidade da mente. Olha o que está escrito em Efésios 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, irmãos, gentios. Os outros gentios, gentio era aquele povo pagão, idólatra, povo infiel a Deus, na vaidade da sua mente. Irmão, se ele está pedindo para a gente não andar mais, significa que em algum momento ou a gente andou ou a gente continua andando na vaidade da mente. O autor de Eclesiastes nos ensinou, irmãos, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Irmãos, não é só o exterior, eu querer ser o que eu não é, não, isso é vaidade, lógico que é, mas às vezes aquilo que você almeja tanto ali fora é vaidade. Tudo é vaidade, tudo. O exterior mostra, vamos dizer assim, a palavra descaradamente a vaidade, mas o que está dentro também, os desejos que tem dentro para aquilo ali fora é vaidade. E se tem algo que Deus conhece, é o coração de cada um de nós aqui presente. Tudo que tinha na mente daquele povo, irmãos, pagão, idólatra, que iam contra a palavra de Deus, sabe o que tinha na mente deles? Vaidade. Olha o que está escrito em Colossenses 3, do 1 ao 3.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. As que são da terra é o que, irmãos? Vaidade. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, se em nós existe vaidade da terra ainda, está escrito aqui, ó, nós não ressuscitamos em Cristo, não nascemos de novo. E a pergunta na manhã de hoje é: diante da vaidade da nossa mente, qual tem sido o testemunho da nossa consciência? Aos olhos de Deus, eu vou estar tocando dignamente no corpo e no sangue de Cristo? Ainda tem na minha mente, irmãos, o desejo pelas vaidades desse mundo? O conselho é: não toca não. É melhor não tocar do que tocar indignamente. Primeiro tema, vaidade da mente, amém? Segundo tema, fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação, ó. Então a primeira diretriz é para nós se separar, que vos abstenhais da fornicação. Existe a fornicação, irmãos, no âmbito físico, mas também existe a fornicação espiritual. No âmbito físico, irmãos, é ato sexual que não é entre cônjuges, é o pecado da luxúria, é o pecado da carne. Vamos dar exemplo aqui, ó. Eu não sou casado, mas eu moro junto. Fornicou. Vai tocar na Santa Ceia do Senhor? Ah, eu namoro, mas eu tenho uma vida de casado. Fornicação. Vai tocar na Santa Ceia do Senhor? Ah, eu sou solteiro, não tenho compromisso com ninguém, mas eu tenho relações com algumas pessoas. Vai tocar na Santa Ceia do Senhor? Irmãos, o principal de fornicação é ato sexual que não é entre cônjuges. Ah, eu tenho meu cônjuge, mas eu tenho um amante. Vai tocar na Santa Ceia do Senhor? Irmãos, pelo amor de Deus, não toca. Você está cometendo tal ato. O povo não entendeu que o mesmo Deus que dá a vida é o Deus que tira. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. O copo dele, na hora que enche, irmãos, para o nome dele ser glorificado. Diante desse tema, qual tem sido o testemunho da nossa consciência? Eu estou cometendo fornicação aos olhos de Deus? Diante desse tema, eu posso tocar no corpo e no sangue dignamente? Amém, igreja? Terceiro tema é sobre ter um bom nome. Olha que está em Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Diante do que nós aprendemos, irmãos, de ter um bom nome, o que a gente tem feito aos olhos de Deus? Porque a palavra de Deus assim ensina ou não? Se o meu nome não é bom, meu nome é o quê? É mau aos olhos de Deus. Se o meu nome não é bom, meu nome é... Eu tenho costume de falar, irmãos, que hoje a vida de todo mundo é um livro aberto. Se você for lá numa rede social e digitar lá o meu nome lá, vocês vão ver se o meu nome está bom. Mas se ele está bom aos olhos de Deus, Deus vai saber se eu estou tentando colocar o meu nome em... Por isso, ser cuidado até com para quem você empresta o teu nome. Às vezes a gente empresta o nosso nome para alguém, que esse alguém já não tem um bom nome. Se ele não teve zelo com o nome dele, ele vai ter zelo com o teu nome? Cuidado, irmãos, para não ficar de fiador de quem nós não devemos ficar. Se a gente tem que ter alguma dívida, nós aprendemos, nós temos que ser fiador do amigo, porque o amigo nos ensina e a gente fica com uma dívida diante dele, quer colocar em prática tudo quanto ele tem nos ensina. Em outras palavras, irmãos, será que o nosso Senhor Jesus, ele pode pegar o nosso nome e ter com o Pai, conforme está escrito em Apocalipse 3:5? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu o quê? Nome do livro da vida. E vai confessar o quê? Confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Ele pode pegar o meu nome lá, confessar?
Irmãos, diante desse tema, e a gente tem que ter algo em mente, irmãos. Ter um bom nome não é só a dívida, não. A dívida também é. Às vezes você não tem dívida, mas às vezes tem algo lá que está acusando o teu nome. É processo em cima de processo. Diante desse tema, irmãos, qual tem sido o testemunho da nossa... Eu tenho um bom nome aos olhos de Deus, eu vou tocar dignamente, irmãos? Às vezes é preferível, irmãos, a gente não tocar, mas se comportar como um pobre de espírito. Pai, eu vou tirar a vaidade da minha mente. Pai, eu vou tirar a fornicação. Eu vou fazer de tudo para ter um bom nome, Pai, para que eu possa tocar dignamente. Posso falar, Deus se agrada muito mais do que a gente querer vir aqui mostrar para os homens. Irmãos, naquele grande dia entre cada um de nós e Deus, o homem não pode fazer. O que Deus faz é, de culto em culto, usa cada vaso que tem na tua casa de oração para despertar cada um que está aqui na casa de oração. Quarto e último tema que Deus pede para estar relembrando a igreja é sobre a sabedoria que existe em nós. Tiago 3, do 14 ao 17 diz assim, ó: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Irmãos, tem duas palavrinhas que eu quero tratar aqui: inveja e espírito faccioso. E inveja, como já foi falado, é um dos piores sentimentos que o ser humano possa ter. Às vezes você inveja uma pessoa, você quer ser aquela pessoa, você quer ter o que aquela pessoa tem, você quer ser o que ela é. Às vezes você quer ter o cônjuge que aquela pessoa tem. Às vezes o bem material, irmão, o pior sentimento, um dos piores sentimentos que existe é inveja. Se existe inveja dentro de nós, irmãos, não toca. Sentimento faccioso, irmãos, que apoia ou incita movimentos contra o poder estabelecido, contra o que está escrito, é o contencioso. E se tem algo que Deus odeia, é quem cria contenda entre irmãos. Então, se está criando contenda entre irmãos, se está indo contra o poder estabelecido, vamos dizer assim, contra a sã doutrina, não toca, que é para a própria condenar. A pessoa que age com sentimento faccioso, irmãos, ela procura mostrar para outra pessoa que o certo é errado e o errado é certo. E olha o que está escrito em Isaías 5:20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A primeira palavrinha é o quê? Ai. Essa palavrinha a gente pronuncia ela em momentos bons da nossa vida. Posso dar um testemunho meu que me veio à lembrança? Minha esposa, nós tínhamos os sonhos de ter filho, e nós perdemos 2 filhos. Na terceira gestação, Deus nos abençoou. Em uma das gestações, irmãos, estava tudo normal. Eu ainda estava no antigo ministério, faz um bom tempo isso. E eu lembro que a gente queria achar alguma maneira para mostrar que tudo que tinha lá era certo. Eu queria mostrar que estava certo. E lá tinha, quem veio de lá sabe, lá de tempo em tempo trocava os pastores. Aí veio um na época e eu falei, esse aí, esse aí eu senti firmeza, querendo, né? E o pastor indo em casa lá, mas tá escrito. Eu falei, não, mas o pastor falou isso, não sei o que, né? E minha esposa grávida. Eu falei, não, esse aí é diferente. Dia seguinte ela começou, foi pra maternidade, o nenê tinha formado, né? Já ali. Ia ter que fazer curetagem, que fala o termo, né? Para poder tirar que tinha já vindo a óbito, tinha morrido. Só que eu não sabia ainda que tinha vindo a óbito. Ela estava lá dentro fazendo os exames e lá eu liguei pro pastor. Pelo telefone, na maternidade, Deus tomou a vida do pastor em profecia e falou para mim assim, eu nunca vou esquecer, irmãos, é triste. Ai
dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, e fazem do amargo doce e do doce. Sabe o que está falando para mim? Está vendo aquilo que você falou que era bom, que era doce, era o quê? Amargo. Ai, pensa que é fácil, irmão, você fazer uma curetagem? Não sei se aqui alguma irmã já fez isso, mas é como se fosse um parto normal. Fez uma raspagem lá, passamos o ai. Lógico, quem mais sofre dor de parto é quem? É a mulher. Mas quando eu liguei para pedir, eu não sabia ainda que tinha vindo a óbito. Quando eu liguei para falar assim, faz uma oração, então começou a orar, meu irmão, tomou e já, eu saí dali, eu tinha certeza que o ai coisa boa não era. Foi dito e feito, entramos lá, veio a óbito, vai ter que fazer a curetagem. Então cuidado, irmão, cuidemos, irmãos, para que nós não criamos contenda e falamos que aquilo que é certo é errado e o que é errado é certo. É certo o que está escrito, ponto e acabou. Doa quem doer. Lembra do não negar Pedro? Ou eu ajo com a verdade ou eu ajo mentirosamente. Lembra? Foi falado dentro dos nossos lares, na onde a gente trabalha, onde quer que seja. Falou que o certo é errado, o errado é certo, faltou com a verdade. Mentiroso, negou. Diante desse tema, irmãos, qual tem sido o testemunho da nossa consciência? A sabedoria que habita em nós, qual tem sido? A sabedoria terrena, que é animal e diabólica, onde há inveja e fico criando contenda, falando que aquilo que é bom é ruim, o que é ruim é bom, não toca. Mas se for essa sabedoria que vem do alto, irmãos, que ela é pacífica, pura, moderada, tratável, de bons frutos, irmãos, aos olhos de Deus, como Deus tem enxergado a nossa sabedoria? Terrena ou como uma sabedoria que vem do alto? Irmãos, diante desses 4 temas que Deus nos trouxe a lembrança, como já foi falado, né? Dos 4, como está o testemunho da nossa consciência? Nós temos sido fiel e verdadeiro no nosso testemunho diante desses temas? Porque nós já aprendemos que o nosso testemunho pode alcançar muitas almas. Lembra aquela frase? Muitas vezes a Bíblia que uma pessoa vai ler, sabe qual é? A tua vida, o teu testemunho, contanto que ele glorifique a Deus, contanto que a consciência do seu testemunho aos olhos de Deus é glorificado, não tem problema nenhum. Olha o que está escrito em Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na tua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, e em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando nós entendemos e conhecemos o Senhor, quanto mais nós aprendemos dele, né, a nossa consciência vai nos glorificar diante dele, mas para isso nós temos que nos esforçar. Não adianta só conhecer, porque quando ele usa o termo ali, ó, me entende. Quem entende não contende, quem não contende não tem sentimento faccioso. Ainda que esteja passando pelo processo, irmãos, ele não tem sentimento faccioso, ele vive o processo, passa tudo o que tem que passar, mas ele não contende. Continuando o texto lá do versículo 2 Coríntios 1,12, volta lá no começo, irmão. Aí fala assim, ó, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de quem? De Deus. Para aí, irmã, coloca para mim Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com um coração, o meu está aqui sincero, com um coração sincero. Um coração verdadeiro é um coração sincero. Aí fala lá, ó, em plena certeza de fé, e tendo o que, irmãos? O coração purificado do quê? Porque sobe aos vossos corações tais pensamentos. Olha como a Bíblia é uma engrenagem, irmãos. E o corpo lavado com água. Por isso, irmãos, quando fala coração sincero, por isso que Deus trabalha com a sinceridade do coração. Deus nunca trabalhou e nem vai trabalhar com intenção. Porque se nós perguntarmos aqui a intenção de cada um de nós, a intenção é boa. Põe para mim Provérbios 22, 11, irmão. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Coração puro, coração sincero aos olhos de Deus.
Irmãos, quando nós temos um coração sincero, olha lá, nós nos tornamos amigos do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o testemunho da nossa consciência, como está escrito lá no primeiro texto, vai nos glorificar diante de Deus. Continuando lá, fala lá de que com simplicidade e sinceridade de Deus. Aí lá fala assim, ó, não com sabedoria carnal. Já meditamos, irmãos. Quem tem simplicidade e sinceridade de Deus, se tem algo que essa pessoa não possui, é sabedoria carnal, que é a sabedoria que vem da terra. Esse não vai ter inveja nem espírito faccioso que cria contenda. E olha como termina o versículo lá, ó. Mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Aquilo que todos nós já sabemos. A gente vive nesse mundo, mas nós não somos dele. Em modo particular, nós temos que viver com Deus. Quer falar lá, ó, mas na graça de Deus, sabe o que ele está falando? Põe para mim, irmã, Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, por isso que lá fala, ó, nem das obras nós temos que nos gloriar. Primeiro nós temos que nos gloriar de conhecer e proceder em conhecer. Porque quanto mais a gente conhece ao Senhor, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhece, mais a gente é liberto e mais o testemunho da nossa consciência vai nos glorificar aos olhos de Deus. A gente pode fazer um monte de obra, irmãos, mas não se gloria nisso não. Lembra da pregação do dizimar e ofertar? De repente tem gente que faz um monte de obra, fica filmando para se gloriar diante dos... Não se gloria disso não, não se gloria disso não, porque nós podemos fazer muito mais do que a gente pensa. Para finalizar, irmãos, gostaria de dizer para aqueles que o testemunho da sua consciência tenha glorificado aos olhos de Deus, ou seja, para aqueles que podem falar que está com a consciência limpa, né? Vamos usar o termo assim, aos olhos de Deus. Você sabe como Deus nos tem quando o testemunho da nossa consciência glorifica? Como os escolhidos dele. Porque a palavra diz assim, ó, que muitos são chamados. Mas você sabe quem que ele vai escolher? Aquele que a consciência dele o glorifica diante de... Aquele que não tem vaidade na mente, aquele que não age com fornicação, aquele que tem um bom nome, aquele que se esforça para ter a sabedoria que vem do alto. Irmãos, e se nós somos escolhidos de Deus, olha o que Deus faz por nós, Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvar. Deus está falando, se nós ficarmos nesse mundo aí, irmãos, está cada dia pior. Nenhuma carne, pode ver, está tudo fácil. Os acessos às coisas erradas estão cada vez mais fáceis. Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de quem? Dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, por causa daqueles na qual o testemunho dele o glorifica diante de... Olha o que ele faz, irmãos. Quando o testemunho da nossa consciência nos glorifica aos olhos de Deus. Gostaria de deixar uma última passagem, irmã. Procura para mim 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e o que, irmãos? Doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo o que? Cauterizado a própria com o testemunho da consciência. Irmãos, sabe que Deus está nos mostrando? Tudo isso acontece porque estão seguindo falsos profetas, doutrinas de demônios. Já conversou com algum líder que fala, não, mas isso aí não tem problema não? Está escrito, tem sim. É sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. Como que não tem problema? A palavra de Deus, ai daquele que colocar um tio na palavra de Deus. Está escrito, tem problema. Tem que se esforçar para viver, ainda que não tenha força naquele momento. Seguir o falso profeta cauteriza com si
E aí, a nossa consciência vai nos glorificar aos olhos de Deus se está cauterizado para aquilo que diz que o que é certo é errado e o que é errado é certo? Vai não, irmãos. Irmãos, vocês estão entendendo que é muito sério a gente tocar no corpo e no sangue? Isso aqui não é um suco de uva e nem um pãozinho, não. Isso aqui é o sangue e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, por favor, não toque indignamente, que é para a própria condenação. Amém, irmãos?